Saudações, meus queridos. Estamos aqui novamente com a anatomia humana, desta vez com a anatomia do sistema genital feminino, devidamente corrigido, como vocês podem ver. Então, sistema genital feminino, vamos conhecê-lo. Bom, os órgãos do sistema genital feminino incluem os ovários, que, como já falamos, são as gônadas femininas. São órgãos que produzem células germinativas, o óvulo secundário e também hormônios, progesterona, estrogênio. Tem também as tubas uterinas, certo? Que são condutos por onde o óvulo secundário vai passar e onde normalmente há a fecundação, a fertilização. O útero, que é a estrutura que recebe o zigoto, que então se implanta em seu interior e ali se desenvolve nos chamados períodos embrionário e fetal. A vagina, que recebe o pênis, né, é um órgão de cópula, mas também é via de passagem do conteúdo menstrual e também do parto normal, além de órgãos externos, como os lábios maiores, lábios menores, vestíbulo da vagina, que serão devidamente comentados aqui, né? Esses órgãos externos, eles, num conjunto, são chamados de pudendo feminino. Como eu disse anteriormente, vulva não é um termo tecnicamente correto. É falado extensivamente no meio leigo, mas o nome correto é pudendo feminino. Bom, aproveitando a ilustração, já que ela está aí, o que se tem aqui? A vagina, né, que é uma espécie de duto. Você tem aqui o útero, onde eu tenho o fundo, o colo do útero, que se abre na parte posterior da vagina. O útero tem fundo, tem corpo, mas o interessante do útero são suas camadas. Ele tem uma camada de revestimento, que é o perimétrio. Ele tem uma camada média com musculatura lisa, que é o miométrio, e ele tem uma camada interna, que é o endométrio. Este endométrio é que desenvolver-se-á para que haja ali um ambiente propício, adequado, para que o óvulo secundário fertilizado possa se desenvolver aqui num novo ser, correto? A cavidade do útero. E notem que do útero partem de cada lado duas tubas uterinas, né? Aqui está melhor. Duas tubas uterinas. Você vai ter uma parte uterina da tuba, você vai ter o istmo, você vai ter a ampola da tuba uterina, que é a parte maior e mais larga, onde normalmente ocorre a fertilização. E você tem essa área mais alargada, que é o infundíbulo. Note que o infundíbulo tem aqui especificidades, como se fossem vilosidades, como se fossem os dedinhos, chamados de fímbrias da tuba uterina. E aqui, pessoal, bem no interior das fímbrias, você vai ter um ósteo, que é o ósteo abdominal da tuba uterina. Então vamos raciocinar rapidinho só com essa ilustração. A vagina, né, tem comunicação com o meio externo. A vagina tem comunicação com o útero. O útero tem comunicação com a tuba uterina. E a tuba uterina tem comunicação com a cavidade abdominal e pélvica. Aí dá para se imaginar, por exemplo, que é algo que acontece, não com frequência, mas, por exemplo, um DIU que está aqui implantado, por exemplo, né? Não está aqui, é claro, mas a gente está imaginando, ele pode vir parar aqui, na cavidade pélvica ou abdominal. Por que nós sabemos disso? Porque há comunicação entre essas estruturas. Há comunicação. Isso é o quê? Isso é anatomia humana. Bom, esse corte é um corte no plano sagital mediano, bem no meio do corpo, e nós conseguimos ver particularidades aí do sistema genital feminino, certo? Muito bem, vamos acompanhar. Aqui é a sínfise púbica, é a articulação no plano mediano aí da pelve.
Imediatamente posterior, você tem a bexiga urinária, né? Notem que da bexiga urinária você tem uma uretra. A uretra feminina, como dito, é bem menor que a masculina, bem menor. É um dos motivos pelo qual as meninas têm uma incidência maior de infecção urinária. Notem que a bexiga urinária está imediatamente anterior ao útero. Olha o útero aqui, um órgão piriforme, em forma de pera invertida, com cerca de 10, 12 centímetros de comprimento. Os estudantes nos laboratórios de anatomia, quando se deparam com um útero, né, ficam imaginando, não é possível que um órgão desse tamanho, né, cresça um bebê aí dentro. Mas sim, né, são as propriedades elásticas, musculares do útero que permitem que sim, que um indivíduo se desenvolva aí dentro. Relembrando mais uma vez o útero, você tem essa camada mais externa, que é um revestimento, que é uma projeção do peritônio, é o perimétrio. Você tem uma camada lisa poderosa, né, no terço médio da parede do útero, que é o miométrio, uma camada poderosa de músculo liso. E aqui, essa camada mais interna, é o endométrio. Você tem no interior do útero a cavidade do útero, né, o istmo do útero, o canal do colo do útero, e o colo do útero é essa parte aqui toda que se expressa, que se externaliza, que se abre no fundo da vagina, certo? A vagina é isso aqui. Lembrem-se, não é canal vaginal, é vagina o nome. A vagina tem esse recesso aqui, que nós chamamos de fórnice. Nome correto? Parte posterior do fórnice da vagina. Enquanto aqui, né, menos pronunciado, parte anterior do fórnice da vagina. Então tá aqui a vagina, né? Vale salientar aqui também as escavações. Essa escavação aqui, que é um espaço até para o útero, né, se projetar quando gravídico, é a escavação vésico-uterina. E aqui atrás a escavação reto-uterina. Aqui o reto, né, que se abre no ânus. Aqui eu consigo ver o lábio maior do pudendo feminino. Consigo ver o lábio menor do pudendo feminino. Aqui eu consigo ver, né, o clitóris, especialmente aqui a glande do clitóris. Você tem o corpo do clitóris e o que se segue é o ramo do clitóris. Clitóris que é constituído de corpo cavernoso, então é um órgão erétil. Voltando para cá, para a cavidade pélvica, eu consigo ver aqui, ó, a tuba uterina, lembrando que este corpo está seccionado no plano sagital mediano. Olha a tuba uterina, né, acabando aqui no infundíbulo, onde há aquelas especialidades denominadas fímbrias da tuba uterina. O ovário está aqui bonitinho, né, e aqui já são ligamentos que sustentam toda essa estrutura genital feminina. Aqui é um desenho mais didático, com nomes, é o mesmo corte, só que aí, né, cheio dos nomes, é o mesmo corte, né? Então, destaque de novo para a uretra feminina, muito curta, em relação ao sistema genital masculino, né, o útero aqui novamente, enfim. Quais são as funções do sistema genital feminino? Bom, o sistema genital feminino tem como componente os ovários. Lembram? Quantas vezes eu já falei que os ovários são as gônadas femininas responsáveis que são por produzir as células germinativas femininas, além do que produz também hormônios, como progesterona, estrogênio, a relaxina na gravidez. Essa é uma das funções na pessoa específica dos ovários. As tubas uterinas. As tubas uterinas, elas transportam um óvulo secundário em direção ao útero. Até porque, meus caros, as tubas uterinas têm movimentos peristálticos. As paredes da tuba uterina se contraem. E isso faz com que o ócito secundário
progrida em direção ao útero. Daqui a pouco eu coloco a ilustração novamente para nós vermos essas especificidades, mas vão abstraindo isso, até porque vocês já fizeram estudos práticos em laboratório. Então, é na tubuterina, numa região chamada ampola da tubuterina, onde normalmente ocorre a fertilização. O útero é outro componente do sistema genital feminino, é o local de implantação de um óvulo fertilizado. Além disso, é o ambiente para o desenvolvimento do feto durante a gestação e também é um partícipe fundamental para o parto. O útero. Vocês sabem que o útero pode ser submetido à intervenção cirúrgica, no que chamamos de cirurgia cesariana. Segundo colegas meus, não se fala parto cesáreo, e sim cirurgia cesárea. Então, o útero é, então, submetido nesse caso. Caso haja o parto normal, do útero o bebê passa pela vagina e então nasce. A vagina, além de ser órgão de cópula, porque recebe o pênis durante a relação sexual, é passagem para o parto, como dissemos agora. Mas a vagina também é via de passagem do conteúdo menstrual, tendo em vista que as mulheres passam por um ciclo mensal, onde, caso não haja fertilização e um óvulo não se implante no endométrio, se não houver este processo, o endométrio é dispensado no que denominamos de menstruação. Então, essa menstruação, esse conteúdo menstrual, ele passa pela vagina. Essa ilustração também é muito típica quando vamos estudar o sistema genital feminino. Veja, útero, ovário e tubo uterina numa secção frontal. Então, houve um corte nesse sentido, só que horizontal, e tirou-se a parte anterior do útero. Então, eu consigo ver a partir do útero, aqui é a cavidade do útero, certo? E aí eu vou para as suas paredes, eu tenho endométrio, onde o óvulo se implanta. Eu tenho miométrio, uma camada muscular potente, e eu tenho uma camada muito fininha que reveste o útero, que é o perimétrio. Perfeito? Fundo do útero, corpo do útero, aí são partes, né? Istmo do útero, canal do colo do útero, e o colo do útero é justamente essa partezinha que eu contorno. O colo do útero, ele então abre-se no fundo da vagina, certo? Aqui já é vagina, certo? Essa transição aqui, ó, útero para tubo uterina, é que nós vamos ter a parte uterina do tubo, perdão, a parte uterina da tubo uterina, em seguida o istmo da tubo uterina. Nota que depois a maior porção e a mais larga é a ampola, onde comumente ocorre a fertilização, e em alguns casos pode haver a fertilização e o acomodar do zigoto nesse ambiente, o que chamamos de gravidez tubária ou gravidez ectópica. E aqui não é ambiente propício para que se desenvolva o embrião, o feto. Então, esta gravidez não vai adiante. E os cuidados que devem ser tomados, pois a mãe pode correr perigo numa situação dessa. A ampola da tubuterina, então, e quando vem aqui essa área onde se alarga a tubuterina e tem essas particularidades estruturais, que são as fímbrias, essa região da tubuterina é chamada então de infundíbulo da tubuterina, certo? Então, notem que aqui você tem um ovário, que é a gônada feminina, que vai liberar o ócito secundário. Então, notem que o ócito secundário, por um momento, vai ficar aqui, né, na cavidade abdominal. Então, as fímbrias, como uma vassourinha, varrem o ovócito para o interior da tubuterina e então ele vai caminhando,
né? Caminhando. Caminhando é um jeito de falar, né, pessoal? Ele vai sendo progredido em direção ao útero, certo? Para que, e aí imagina-se que ele já foi fertilizado, é claro, ele vai progredindo então até chegar à cavidade do útero e se implantar. E então começar a desenvolver-se. É um milagre da vida. O ovário, notem, pessoal, que ele tem ligamentos que o mantêm suspensos, ou mantém suspenso ou posicionado. Esse ligamento, especialmente, é denominado ligamento útero-ovárico, tá? Esse ligamento aqui, que vai se fixar na cavidade pélvica, é o ligamento suspensor do ovário. Esse ligamento em especial, ele tem a presença também junto da artéria ovárica e das veias ováricas, tá? Essa região é uma região de peritônio, né, que no sistema genital feminino, nesta região, passa a ter o nome de ligamento largo, né, a mesovário e a mesosalpinge. O que mais que eu posso aproveitar aqui dessa ilustração é isso, ok? Aí um desenho mais com nomes, né? Eu boto um sem nome, depois coloco um sem o nome, e é sempre interessante porque eu gosto de fazer as correções. Por exemplo, aqui, cavidade do útero, não cavidade uterina, tá? Atentem-se, cavidade do útero. Notem, né, as partes da tubo uterino, o infundíbulo, a ampola, o istmo e a parte uterina, que o autor não colocou. Notem o destaque para aquelas especialidades da tuba uterina, são chamadas de fímbrias, o ovário, o ligamento útero-ovárico comentado, o ligamento largo do útero, o colo do útero, com o seu ósteo do útero. O colo do útero é palpado, na gravidez, para se verificar a dilatação, e também nos exames periódicos ele é observado através de um espéculo, abre-se, afasta-se as paredes da vagina e você tem a visão do colo do útero. E algumas vezes até se coleta uma amostra de raspagem aqui para fazer uma lâmina e fazer uma análise, né, dessa raspagem do colo do útero. Aqui já é um enfoque mais para órgão genital feminino externo. O que é um órgão genital feminino externo? É aquele que nós vemos na superfície do corpo da mulher. No caso, este aqui é o pudendo feminino, certo? Nos homens, no sistema genital masculino, quais são os órgãos genitais externos? É o que você vê na superfície do corpo do homem, que é pênis e escroto, ok? Então aqui monte do pubis, onde você tem uma presença maciça de pelos grossos. Você tem os lábios maiores do pudendo feminino. Você também tem uma presença de pelos grossos, né, brilhantes, úmidos. Você tem os lábios menores do pudendo feminino, são mais delicados, os lábios menores. Entre os lábios menores, você tem essa região denominada vestíbulo da vagina. O que eu encontro no vestíbulo da vagina? De destaque, o ósteo externo da uretra, que é por onde é a liberação da urina, e o ósteo da vagina, que recebe o pênis e que é via de saída do bebê e do conteúdo menstrual. Aqui um destaque para o clitóris, que não é só esse pedacinho. O clitóris tem a glande, que normalmente está externo, né, ou coberto pelo prepúcio, que é uma espécie de pele. Você tem o corpo do clitóris e o ramo do clitóris, mas aqui num plano profundo, ok? O ímen cobre o vestíbulo da vagina, perdão, o ósteo da vagina, e quando não há mais o ímen, lembrando que cobre o ósteo da vagina parcialmente. Quando não há mais o ímen, nós denominamos os resquícios de carúnculas himenais. São os resquícios do ímen no ósteo da vagina. Essa região entre o pudendo feminino e o ânus é denominada períneo.
Há uma musculatura aí muito interessante, e aqueles que vão ingressar, né, numa forma mais específica de ver a mulher, como os ginecologistas, obstetras, pessoal da fisioterapia, enfim, que trabalha com musculatura perivaginal, e aí se destacam os músculos isquio-cavernoso, bulbo esponjoso, transverso, superficial e profundo do períneo, além do levantador do ânus e mais um músculo denominado isquiococcígeo, que forma o diafragma da pelve, que é uma espécie de piso da cavidade pélvica, e toda essa musculatura é muito importante para quem vai aprofundar seus estudos na chamada pelve feminina. Muito bem, pessoal. Estes foram os sistemas genitais. Como eu falei, considerações gerais a respeito. Peguem um capítulo do livro, leiam, estudem e desde já eu estou solícito às dúvidas, aos comentários de vocês. Muitos de vocês fazem comentários aqui no YouTube mesmo, né, no canal. Então fiquem à vontade para nós trocarmos ideias e dirimir as dúvidas de vocês também. Eu deixo aqui um forte abraço a cada um de vocês e espero vê-los em breve.